Capítulo 1 A chegada em Nápoles. Elisa, uma jovem brasileira de espírito aventureiro, finalmente realiza seu sonho de conhecer a Itália. Fascinada pela cultura, pela gastronomia e pela rica história do país, ela decide começar sua jornada por Nápoles, uma cidade vibrante e cheia de contrastes. Ao desembarcar, sente a energia pulsante que emana das ruas, cheias de vida, movimento e, claro, uma boa dose de caos. Ela se hospeda em um hotel boutique localizado em um antigo palácio, um edifício que exala a história que tanto a encanta. Na primeira manhã, ela sai para explorar, caminhando por entre as ruelas estreitas e sinuosas da cidade antiga, onde cada esquina parece contar uma história diferente. Elisa sente-se como se estivesse dentro de um filme, mas logo percebe que as coisas nem sempre são como nos filmes. Perde-se entre as ruas labirínticas, e a sensação de encantamento começa a dar lugar a um desconforto sutil. Enquanto tenta encontrar o caminho de volta ao hotel, Elisa entra sem querer em uma parte menos turística da cidade, onde as sombras são mais longas e os olhares mais incisivos. A atmosfera muda, e ela se vê cercada por um grupo de homens que parecem perceber sua vulnerabilidade. Com olhares predatórios, eles começam a se aproximar, mas antes que a situação saia de controle, uma voz firme ecoa pelas pedras antigas. Deixem-na em paz. Os homens recuam imediatamente, como se tivessem visto um fantasma. Elisa, ainda em choque, levanta o olhar e vê um homem alto e imponente, de terno escuro e uma expressão que mistura autoridade e mistério. Seus olhos castanhos profundos parecem enxergar através dela, e por um breve momento, Elisa sente que esse homem não é apenas seu salvador, mas também alguém a quem seria sensato temer. Capítulo 2 O encontro com Lorenzo. Lorenzo Moretti, um nome que ressoa pelos corredores do submundo napolitano, é o homem que salvou Elisa. Ele não é apenas um empresário de sucesso, dono de vários estabelecimentos pela cidade, mas também o líder de uma das famílias mafiosas mais poderosas da Itália. Ele comanda com mão de ferro, e sua presença é suficiente para impor respeito e medo em qualquer um que o desafie. Intrigado por Elisa, uma jovem que parecia tão fora de lugar naquele beco escuro, Lorenzo decide acompanhá-la até seu hotel. Ele a observa atentamente durante o caminho, notando seus traços delicados, mas também a determinação em seus olhos. Quando chegam ao hotel, Lorenzo faz algo que não costuma fazer, ele a convida para jantar. Elisa, ainda processando os eventos do dia, sente-se estranhamente atraída por ele e aceita o convite. Durante o jantar, em um restaurante exclusivo com vista para o Vesúvio, Lorenzo revela um lado encantador e sedutor. Ele fala sobre a história da cidade, misturando fatos com lendas, e Elisa se vê cativada por suas palavras, embora uma parte dela se mantenha cautelosa. Lorenzo, por outro lado, continua a estudar Elisa, admirando a maneira como ela reage a tudo ao seu redor, percebendo nela uma inocência que contrasta fortemente com o mundo que ele conhece. Você deveria ter mais cuidado onde anda, especialmente à noite. Nápoles é uma cidade de muitas faces, e nem todas são acolhedoras, diz Lorenzo, com um tom de advertência que carrega mais significado do que apenas uma preocupação casual. Eu sei, responde Elisa, olhando diretamente nos olhos dele. Mas às vezes, o perigo é parte da aventura, não acha? Lorenzo sorri, surpreso pela resposta. Poucas pessoas têm coragem de falar com ele dessa maneira. Há algo em Elisa que o intriga, algo que ele não consegue definir. Ela é diferente das mulheres que ele conhece, não apenas pelo jeito, mas também pela maneira como o enfrenta, sem medo aparente. Capítulo 3 Uma proposta tentadora. Nos dias seguintes, Lorenzo não consegue tirar Elisa da cabeça. Ele encontra desculpas para vê-la, convidando-a para explorar outros lados de Nápoles, sempre nos melhores restaurantes, nas mais belas praças, mas sempre mantendo uma certa distância emocional. Ele sabe que está se aproximando de algo perigoso, mas não consegue evitar. Elisa também se vê atraída por Lorenzo. Ele é tudo o que ela não esperava encontrar em sua viagem, misterioso, poderoso, e com um toque de perigo que a deixa alerta, mas ao mesmo tempo, fascinada. Ela sabe que há mais em Lorenzo do que ele deixa transparecer, mas decide não fazer perguntas. Ao invés disso, ela aproveita o tempo que passa com ele, mergulhando nas histórias que ele conta, nos lugares que ele a leva, nos pequenos gestos que revelam um lado mais suave de sua personalidade. Certa noite, após um passeio pela costa amalfitana, Lorenzo decide revelar um pouco mais de si.
Em um mirante isolado, onde as luzes da cidade parecem estrelas distantes, ele conta a Elisa sobre seu envolvimento com a máfia. Ele fala de maneira direta, sem rodeios, testando a reação dela. Eu não sou o homem que você pensa que sou, Elisa. Meu mundo é sombrio, cheio de segredos e perigos. Não sou um príncipe encantado, e você não está em um conto de fadas, Lorenzo confessa, seu olhar fixo no horizonte. Elisa, em vez de recuar, apenas o observa em silêncio por um momento antes de responder. Eu já imaginava que havia algo a mais em você, Lorenzo. Mas não acho que você seja apenas a soma dos seus segredos. Eu vejo algo mais. Surpreso pela resposta, Lorenzo se sente mais vulnerável do que gostaria. Ele não está acostumado a ser visto como mais do que o chefe implacável que todos conhecem. Mas Elisa o vê de uma maneira diferente, e isso mexe com ele de uma forma que ninguém jamais fez. Capítulo 4 – Amor e Traição. O romance entre Lorenzo e Elisa intensifica-se rapidamente. Eles compartilham noites apaixonadas em vilas escondidas na costa, longe dos olhares curiosos. Para Elisa, esses momentos são como sonhos, mas ela sabe que a realidade pode ser cruel. Lorenzo é gentil e atencioso com ela, mas ela pode sentir o peso do mundo dele, um mundo que ela mal compreende, mas que já começou a impactar sua vida. Lorenzo, por sua vez, se vê dividido. Ele nunca havia permitido que alguém se aproximasse tanto de seu coração, mas Elisa conseguiu quebrar suas barreiras. No entanto, ele sabe que ao manter Elisa ao seu lado, está colocando-a em perigo. Os rivais de Lorenzo começam a perceber a importância dela para ele, e isso a torna um alvo. Em uma cidade onde lealdade e traição caminham lado a lado, manter Elisa segura se torna uma tarefa cada vez mais difícil. As coisas se complicam quando um dos capos rivais, Antônio Russo, descobre sobre o romance de Lorenzo. Antônio, um homem cruel e calculista, decide usar Elisa para enfraquecer Lorenzo. Ele orquestra um sequestro, sabendo que Lorenzo faria qualquer coisa para salvá-la. Elisa é levada em plena luz do dia, enquanto passeia inocentemente por uma praça movimentada. Quando Lorenzo descobre, entra em um frenesi de raiva e desespero. Ele mobiliza todos os seus homens, usa todos os seus contatos, disposto a destruir qualquer um que se interpuser entre ele e Elisa. A cidade inteira sente o impacto de sua fúria, e a tensão nas ruas atinge um ponto de ebulição. Capítulo 5 – O resgate e a revelação. Após dias de busca incessante, Lorenzo finalmente descobre o esconderijo de Antônio. Em uma missão perigosa e violenta, ele invade o local com seus homens, enfrentando os capangas de Antônio em uma batalha sangrenta. Quando finalmente encontra Elisa, amarrada e machucada, algo dentro dele muda para sempre. Ele mata Antônio sem hesitar, sem mostrar piedade, mas ao ver o estado de Elisa, percebe o preço que ela pagou por estar ao seu lado. De volta ao esconderijo seguro, Lorenzo cuida pessoalmente de Elisa. Ele a observa dormir, seu rosto marcado pelos dias de cativeiro, e sente uma dor que nunca havia experimentado antes. Ao acordar, Elisa vê Lorenzo ao seu lado, e mesmo com as cicatrizes físicas e emocionais, ela segura sua mão. Eu disse que sabia dos riscos, ela sussurra, sua voz fraca, mas firme. E eu escolhi ficar ao seu lado, Lorenzo. Não me arrependo. Lorenzo, tocado pelas palavras dela, sente-se tomado por uma culpa esmagadora. Ele sabe que não pode continuar assim, colocando a vida de Elisa em risco por causa de seu mundo sombrio. Ele decide fazer algo que nunca imaginou, mudar sua vida. Capítulo 6 – Decisões e consequências. Lorenzo começa a se afastar do mundo da máfia. Ele vende parte de seus negócios mais ilegítimos, delega poderes a seus capos de confiança e começa a investir em empreendimentos legais, buscando uma vida mais tranquila ao lado de Elisa. No entanto, essa transição não é fácil. Seus inimigos veem isso como um sinal de fraqueza, e até mesmo seus aliados começam a questionar sua liderança. Elisa, ciente dos desafios que Lorenzo enfrenta, decide ficar ao seu lado e apoiá-lo. Ela se torna sua confidente, ajudando-o a navegar pelos novos caminhos que ele tenta traçar. No entanto, a sombra do passado de Lorenzo continua a pairar sobre eles, e o perigo nunca está realmente longe. Em uma última tentativa de livrar-se do passado, Lorenzo organiza um encontro com os líderes das outras famílias mafiosas.
Ele propõe uma divisão justa de territórios, prometendo que, em troca, ele se retirará dos negócios escusos e permitirá que eles continuem a operar sem sua interferência. A reunião é tensa, e Elisa, preocupada, tenta convencê-lo a não ir. Mas Lorenzo sabe que é a única maneira de garantir a segurança deles. Capítulo 7 – Um novo amanhecer. A reunião ocorre em uma velha vila fora de Nápoles, um lugar onde acordos de sangue foram feitos por gerações. Lorenzo entra no salão, consciente de que qualquer sinal de fraqueza pode ser sua ruína. As negociações são longas e intensas, com cada palavra cuidadosamente medida. Elisa, que espera do lado de fora, sente o tempo se arrastar, cada minuto aumentando sua ansiedade. Finalmente, Lorenzo sai, com uma expressão que ela não consegue decifrar imediatamente. Quando ele se aproxima, há um olhar de alívio misturado com exaustão. Está feito, ele diz simplesmente. Estamos livres, Elisa. Mas não será fácil. Ainda há muito a fazer para garantir que estamos seguros. Apesar das incertezas, eles sabem que deram um passo importante para uma vida juntos, longe das sombras que antes os envolviam. Elisa e Lorenzo decidem se casar em uma pequena cerimônia no vilarejo natal de Lorenzo, onde tudo começou. Cercados apenas pelos amigos mais próximos e familiares, eles trocam votos sob as oliveiras antigas, jurando amor eterno. Capítulo 8 – Vida Nova. Com o tempo, Lorenzo consegue se afastar cada vez mais de seu passado mafioso, focando-se em construir uma vida honesta com Elisa. Eles se mudam para uma casa afastada nas colinas, com vista para o mar, onde finalmente encontram a paz que tanto buscavam. Mas a vida nunca é completamente tranquila. Eles ainda enfrentam desafios, lembranças do passado que às vezes ameaçam voltar. Porém, juntos, eles são mais fortes, e o amor que cultivaram é a base sólida que sustenta tudo. Elisa e Lorenzo têm filhos, e com eles, uma nova geração nasce, livre do peso dos pecados dos pais. A história deles, com suas reviravoltas, perigos e, no final, redenção, torna-se uma lenda entre aqueles que os conhecem, uma prova de que, mesmo nas situações mais sombrias, o amor pode iluminar o caminho para um futuro melhor.